preciso que a gente compreenda, senador, deputados, qual tem sido o pretexto utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para cometer as suas arbitrariedades. Ele diz defender a democracia e, em nome da democracia, ele viola o Estado de Direito. Ele diz que existe uma ameaça à democracia no nosso Estado, ameaça que seria encabeçada, pasmem vocês, pelo presidente Bolsonaro e por todos nós, e em nome dessa suposta e falsa defesa, ele rasga a Constituição Federal. Logo ele, senador Magno Malta, que aqui no Senado Federal jurou cumprir e respeitar a nossa Constituição Federal. Esse tem sido o pretexto que todos eles se utilizam. Aliás, se nós vermos o voto da ministra Carmen Lúcia, ela reconhece que é censura, mas permite por conta da ameaça que nós estamos vivendo nesse momento. Essa tem sido a tônica, esse tem sido o pretexto, deputado Jordi, que os ministros têm utilizado, mas em especial o ministro Alexandre de Moraes. E como diria Orwell no livro 1984, mas se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Então nós temos que chamar as coisas como elas são. Os inquéritos que o Alexandre de Moraes tem conduzido são criminosos. Os inquéritos que o Alexandre de Moraes tem conduzido são criminosos. Aliás, me lembra muito a Itália fascista, Júlia Zanatta, de Mussolini. Porque lá eles criaram, na época do fascismo, o Tribunal de Defesa do Estado, que não respeitava a ampla defesa, que não respeitava o contraditório, que não respeitava as garantias básicas. E uma das primeiras legislações aprovadas pela Itália fascista foi combater fake news contra o Estado. É exatamente o que o Alexandre de Moraes tem feito no nosso país. É o Mussolini Tupiniquim. É o Mussolini Tupiniquim. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. A nossa eleição foi maculada. O nosso processo eleitoral, deputado Cabo Júnior Amaral, foi maculado por duas razões. A primeira razão, o Brasil inteiro viu que o juiz favoreceu um lado em detrimento do outro. O Brasil inteiro viu as decisões absurdas que foram tomadas pela nossa Corte Eleitoral. E a segunda razão pelo qual o nosso processo eleitoral foi maculado é porque nós temos um voto que é inauditável. 15 segundos. O eleitor não tem a garantia de que o seu voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. O eleitor não é fiscal do seu próprio voto. E os ministros foram alertados. Quando eu fui o relator da PEC 135, de autoria da deputada Bia Kicis, a PEC do voto impresso, nós alertamos os ministros de que o eleitor tem que ser o fiscal do seu próprio voto, justamente para garantir que aquele que ganhou, ganhou, e aquele que perdeu, perdeu. Mas nós vimos a maior interferência da história do nosso parlamento, em que ministros ligavam para presidentes de partido e líderes partidários para trocar os membros da comissão especial. Agora, diante disso tudo, para finalizar, senhor presidente, é importante que a gente tenha a convicção que o golpe já aconteceu. Nós vivemos hoje num estado de exceção. Nós temos hoje violações ao Poder Executivo, que foi impedido ao longo desses últimos 4 anos de exercer as suas atribuições constitucionais. Basta nós lembrarmos que o presidente foi impedido de nomear o chefe da Polícia Federal. Nós temos violações ao Poder Legislativo, com parlamentares sendo calados. É o AI-5 da ditadura da toga. Fecharam o parlamento, porque existe uma razão do parlamento existir. É todos nós podermos falar aquilo que a gente pensa. E quando um ministro, numa única canetada, apaga, bane as redes sociais de um parlamentar, isso tem nome, é censura prévia. Isso tem nome, é AI-5, é ditadura. Nós temos violações ao Ministério Público, que não mais exerce as suas atribuições de, por exemplo, conduzir os inquéritos. Nós temos violações à Polícia Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, como dito aqui, ele tem a sua Gestapo particular. Ele selecionou a dedo os delegados e os agentes da Polícia Federal que ele
coloca para conduzir todas as suas investigações. Então, o golpe foi dado. Nós estamos no regime de exceção. Mas nós, senhor presidente, aí para finalizar, nós agimos dentro da Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal traz um remédio. A nossa Constituição Federal, senador Magno Malta, traz um remédio, Bia Kicis, para essas situações em que vivemos regimes de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Que, ao contrário do que falam por aí, não é uma intervenção militar. Ao contrário do que falam por aí, não é ditadura. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142 para resguardar e para que nós voltemos ao Estado de Direito, em que a ampla defesa é respeitada, o contraditório é respeitado, a liberdade é respeitada. Ou alguém aqui acha que se nós estivéssemos sob o regime do artigo 142, nós teríamos menos liberdade do que é agora? Nós temos hoje, na ditadura da toga, menos liberdade do que se o presidente Bolsonaro invocasse pontualmente o artigo 142 para fazer valer o Estado de Direito. Obrigado, senhor presidente.